Boa tarde. Boa tarde, professor. Já estava com saudades da senhora aqui na TV Prevê, viu? Obrigada pelo convite, professor. Obrigada mesmo pela oportunidade. Bom, a doutora Adélia constantemente está com a gente aqui na TV Prevê e tem prestado sempre que o Grupo Prevê precisa fazer alguma indicação de psiquiatra, faz para a Adélia, porque ela tem uma experiência para lidar com jovens, com problemas educacionais, comportamentais. Né, aqui em Bauru existem outros psicólogos e psicólogas que têm também condições. Mas a Adélia é de uma dedicação ímpar e sempre presta um serviço para nós do Prevê muito grande em problemas onde a gente quer a adaptação do aluno, a convivência do aluno. Mas vamos começar falando de política, porque já que estamos na política, como é que está o povo? Está sofrendo muito? Está apático? Como é que você sente? Você que é psiquiatra, o povo está enganjado ou você está achando que está decepcionado? Como é que você enxerga esse comportamento da população ante as eleições, que é daqui 20 dias já? Então, bom, primeira coisa, assim, bom dia, Bauru, boa tarde, né? Aliás, boa tarde, professor, e obrigado por ter me chamado de novo. O senhor é muito gentil comigo, uma pessoa que eu admiro demais. O que eu vejo? O povo realmente está muito desanimado. O povo ele ocupa dois polos. A gente vê aquelas pessoas apáticas, que parece que a gente está anos-luz de eleição, que falta meses, e aquelas pessoas que estão num certo ufanismo e estão protestando, não se sabe contra quê ou com quê. E aí a gente vai pensar numa solução para isso, né? Ontem, a hora que me chamaram para vir aqui, eu fiquei pensando, né? Está muito ligada à autoestima do ser humano. Quando um ser humano ele está vivendo desprovido de uma condição mínima, de uma credibilidade do que acreditar, para o que batalhar, ele passa a acreditar muito pouco nele mesmo. E aí eu vou colocar a situação do voto. Então, esse é um momento para refletir, cidadão. Quando alguém diz assim, mas você vai votar, nada tem jeito. Então, não acredite nisso. Pensa em você enquanto ser humano. Não é assim. As coisas têm jeito. O meu candidato, ele não tem chance alguma, né? Como não? O seu candidato depende do seu voto e do voto de tantos outros que já não estão mais conseguindo acreditar em si. E o seu voto faz parte de você, é a sua arma de luta enquanto ser humano. Não adianta muito bater panela. Eu tive minha idade de bater panela. Gostei até, foi interessante, mas assim, nesse momento, o ser humano vai ter que passar a acreditar em si. Se o candidato dele ganhar, perfeito. Se o candidato dele perder, o outro candidato vai saber que pelo menos ele não é uma unanimidade. Então, o ser humano tem que procurar motivos para acreditar em si e utilizar o seu voto como uma arma de manifestação. É uma tentativa. Adélia, atualmente nós tivemos esse caso aí daquele rapaz que assassinou o cartunista Glauco e o filho do Glauco. O rapaz foi condenado, foi considerado incapaz pela justiça, ele não foi nem julgado e com menos de 2 anos botaram ele na rua. Quer dizer, então, se era incapaz, tinha que ser tratado. O rapaz sai e rapidamente mata mais 2 pessoas num assalto à mão armada. Quem que errou? Os psiquiatras que deram o laudo dizendo que ele não oferecia perigo nenhum para a sociedade, a justiça, e que nem julgado foi, matando inclusive o Glauco e o filho do Glauco. Na tua ótica, você como psiquiatra, sentada numa mesa para dar um laudo, o cara vem de 2 crimes há menos de 2 anos. Então, professor, assim, olha, essa é uma questão muito difícil. Ninguém que emite um laudo tem 100% de uma certeza do futuro, mas algumas observações têm que ser feitas. Eu acho assim, primeira coisa,
O indivíduo esquizofrênico, ele vai ter que ter um tratamento por toda a vida. Um indivíduo que tenha qualquer dificuldade, quando ele aprende a fazer alguma coisa que transgrida a lei e vai lhe conseguir alguma facilidade, é mais fácil ele repetir esse ato se ele tiver uma crítica de realidade prejudicada. Se o indivíduo é considerado inimputável, alguém tem que se responsabilizar por ele. Que seja um familiar, um tutor, uma instituição, alguém tem que ser o responsável por esse indivíduo tratar-se por toda a vida. Quer dizer, isso não resolve muito o problema da pessoa que já está morta. O esquizofrênico tem que tomar remédio o resto da vida, né, Adélia? Tem. Ele vai tomar um medicamento que vai garantir para ele uma sociabilidade. Ele vai parar de ter alguns sintomas que a gente chama de produtivos, ele vai parar de delirar, vai parar de alucinar, e também os sintomas negativos. A gente espera que o medicamento reduza o nível de isolamento social desse indivíduo. Mas ele precisa desse medicamento. Até o prezado momento, a gente não tem notícia de remissão de esquizofrenia sem o tratamento medicamentoso. E é muito complicado assumir esse tipo de postura. Voltando na história do rapaz, o assassino do Glauco, alguém teria que ter ficado responsável por ele. Algum desvio houve nesse caminho. É 100% certeza que dá para a gente conter isso? Não. Existe uma outra coisa, que quando o indivíduo tem um laudo de inimputabilidade, mas ele tem uma periculosidade... É outra coisa, tem que ser mais severo. São aí, coisas diferentes. Claro. Quer dizer, o indivíduo ele só vai progredir, ou seja, sair de uma internação para ir para um tratamento ambulatorial, se ele tiver uma crítica do que ele fez, daquele ato. Agora, se ele tiver uma crítica positiva daquele ato, e mesmo assim ele transgrediu de novo, das duas uma, ou ele ressurtou, né? Ou ele tem crítica do que ele fez e aí ele passa a ter que arcar com uma penalidade a respeito. Mas se a justiça decide que uma pessoa é imputável, como é que põe na rua dela? Eu não consigo entender isso. Quer dizer, a justiça no Brasil não tem nenhuma preocupação em proteger a sociedade. Só se preocupa com quem cometeu o crime, com o doente, quer dizer, e o risco da sociedade. A nossa Constituição, eu acho que teria que modificar a Constituição mesmo aí, porque ninguém não está preocupado, é o que você falou, ele é esquizofrênico e tem um perigo de comportamento, quer dizer, eu acho que um juiz deveria, antes de assinar uma soltura dessa, falar, eu tenho que proteger a sociedade. Então, teoricamente a lei existe, tá? Como é que é a questão legal? O indivíduo ele vai poder estar na rua desde que exista alguém que se responsabilize por ele e que garanta que esse indivíduo vai fazer tratamento, que esse indivíduo vai seguir as regras. O que acontece? Nem sempre as leis são cumpridas à risca. E aí acontecem os furos. Mas como é que você vai ter uma pessoa se responsabilizando pela outra às 24 horas do dia? Se isso não acontecer... Ele tem que estar em algum lugar. Em países mais evoluídos, a pessoa é mantida presa só porque ela oferece um risco para a sociedade. Sim. Eu acho que e aqui a Constituição brasileira não permite isso. Não. Entendeu? Não permite isso, entendeu? Oferecer o risco, olha, é como alguma coisa do tipo o pedófilo. Pedófilo não tem cura, na minha opinião, e eu conversei com vários psiquiatras aqui, inclusive. Porque a maneira dele fazer sexo, a atração dele é criança. Por mais equilibrado que ele tenta se recuperar, uma hora ele vai prevaricar, é a vida dele. Você está entendendo, né? Então, é claro, o cara é doente, provavelmente ele foi estuprado lá atrás também, uma grande parte é isso. Mas espera um pouquinho, mas e o risco para a sociedade? Os Estados Unidos agem completamente diferente, a Europa age completamente diferente. Esse é o aspecto que eu falo, que eu acho que tem que, sei lá até que ponto os psiquiatras podem colaborar com isso. Quer dizer, o risco para a sociedade. Então, o risco para a sociedade, ele existe. Eu não posso dizer que isso não existe. A grande questão é que, assim,
A partir do momento que o indivíduo, né, praticou um ato de pedofilia, qual seria, psiquiatricamente falando, né, a saída para esse indivíduo? Então, a primeira coisa, que ele admitisse essa atração. Depois, que ele não fosse retaliado por isso, mas que ele fosse tratado para aprender a lidar com a própria impulsividade. Infelizmente, isso está anos-luz de acontecer, ainda é ilusório. Então, assim, não adianta para a sociedade, não traz benefício nenhum. Mas instinto sexual não é só impulsividade, é a maneira do cara fazer sexo, ele não vai mudar nunca. É igual o cara que para fazer sexo tem que pôr uma cueca de seda. Se ele não pôr a cueca de seda, ele não faz, entendeu? O que vai fazer? Então, existem pacientes que espontaneamente reduzem ou abrem mão da atividade. Então, existem pacientes que conseguem Tem países na Europa que modificar... faz até a castração química do pedófilo. Isso. Sociedades mais evoluídas que a nossa. Porque concluíram que não tem saída. Vamos usar um termo que eu acho que é mais tranquilo da gente. Quando a gente fala de castração química aqui, às vezes dá um pouco de confusão. Então, assim, existem pacientes, quando eles conseguem conversar, certo? E dizer, olha, eu não consigo me controlar, eu me sinto excitado quando eu vejo criança. Então, assim, o senhor vai tomar esse medicamento que vai reduzir o seu desejo sexual. É melhor isso do que ficar preso. Não, a castração química não é isso, não. O cara, eles dão uma coisa, termina o libido mesmo. Isso, mas é exatamente. Mas aí você vai tomar isso, vai ficar tomando. Ele deixou de tomar, pronto. Aí já volta na questão da responsabilidade. Qualquer paciente, a questão é assim, ó. Existe um tanto que eu posso me responsabilizar por você, existe um tanto que você se responsabiliza. Se nós dois cumprirmos a regra, certo? Tá tudo bem. Se você não cumprir, é impossível que você não vá ser responsabilizado por isso. Eu tenho uma neta que está nos Estados Unidos, ela me passou outro dia, no estado que ela está lá, em alguns estados americanos. É terrível. O cara cometeu um crime de pedofilia, ele vai para a cadeia. Agora, ele cumpriu a pena, ele vai sair, então, o lugar que ele vai morar, todo mundo em volta vai saber que ali mora um pedófilo, olha, para proteger você. Ninguém está preocupado com os direitos individuais do indivíduo. Todo mundo vai saber, ele não pode passar na frente de escola, nem de parque de diversões, nem nada. Olha que loucura. Quer dizer, se ele passar... e é implantado um chip no pé dele, ele é monitorizado. Se ele passar perto de uma escola, ele volta para a cadeia. Olha que loucura. O que, de certa forma, é até um pouco interessante. Mas o que eu fico pensando a gente vai ter que acreditar que existe a possibilidade desse indivíduo tentar se controlar. O que eu defendo aqui, que é complicado, é assim, se esse indivíduo não se controlar, é adequada a medida protetiva. A primeira coisa é afastar a criança desse indivíduo, não traz bem para ninguém. Afastar esse indivíduo do convívio de outras crianças. O que não dá para fazer é achar que colocar ele na cadeia para ser estuprado por outros vai resolver o problema. Não, eu acho que teria que ter cadeias especiais para ele tem que ser cuidado. Porque às vezes os caras são professores universitários, são médicos, são pastores e são pedófilos. Eles têm que ser retirados da sociedade. Ele tem que ser protegido na sua integridade. Claro, ele não pode ir para uma prisão comum, ele é um doente. Agora, tem que ser colocado para esse indivíduo a possibilidade do controle, que seja medicamentoso, psicoterápico, mas um tratamento muito rigoroso, muito próximo. Existem pessoas que conseguem se conter em variados níveis. Já tem várias perguntas aqui. Sempre que você vem, é aquela loucura, né? E hoje o programa é mais curto um pouquinho, por causa do horário eleitoral. O Luiz Cláudio da Vila Falcão pergunta, estuprador tem cura? Eu nunca vi falar que um pastor ou um padre curaram um estuprador. É o que nós estamos falando. Nunca ouvi falar de ex-estuprador. Então, na realidade, a gente vai voltar naquilo. Não adianta retaliar, mas ele tem que ser contido. A primeira coisa é proteger a vítima, afastar e afastar ele da possibilidade. Se não existe cura, existe a possibilidade de controle. O doutor Natanael pergunta, doutor, respeito os religiosos, mas a minha concepção do universo é física.
Sou darwinista e panteísta, ou seja, vejo Deus na natureza e não em nenhuma criatura com vara de condão. Essas pessoas que em igrejas dizem ou demonstram que estão possuídas por um suposto demônio, eu não acredito. Não sofrem de problemas psiquiátricos e não precisam procurar a psicologia. Ele está dizendo, você vê às vezes na televisão, sai Satanás e tá, é o credo do cara. Agora, essas pessoas que realmente se sentem possuídas. Então, existem duas patologias psiquiátricas que explicam isso. Então, doutora Natália, existe uma questão aí complicada, mas extremamente interessante. Interessante a pergunta dele. Então, assim, tem duas questões psiquiátricas que são importantes. Então, algumas pessoas são tomadas de uma coisa que a gente chama de fenômeno dissociativo. Essa é a explicação científica. A pessoa acredita que ela está sendo tomada por um espírito e não perde a crítica de realidade em outros aspectos da vida. Ou existem episódios de pacientes esquizofrênicos mesmo, que eles perdem a crítica total e também acreditam que um espírito ou demônio ou alguém vem falar com eles. Qual que é a questão enquanto psiquiatra? Eu vou tentar tratar esse indivíduo, mas existe uma outra questão que é assim, a religião, de modo geral, ela tem um fator organizador na personalidade das pessoas. Qual seria a saída? Eu vou explicar para esse indivíduo, olha, existe um problema que pode estar fazendo o senhor pensar assim. E o senhor precisa de tratamento. Ah, doutora, mas eu continuo acreditando na minha religião. Perfeito, eu respeito, eu não tenho o direito de desrespeitar a religião do outro. Mas existe um problema. O senhor não abandonando o tratamento, o senhor pode continuar frequentando a sua religião. Natanael, eu tenho 71 anos de idade. Acredito que eu sou um pouquinho mais... Eu também já me declarei de tudo já nessa vida. Mas eu vou dizer uma coisa para você, é muito complexo. Você vê cada coisa atingida por religiões. Eu acho que a coisa mais sábia está lá quando que Cristo falou, a fé remove montanhas, né? Essa frase é tudo. Montanha eu enxergo a matéria, a natureza, né? Se você põe na cabeça que sarou, você sarou mesmo. E se você acha que está com câncer, você vai ficar com câncer. Esse poder da mente, né? Tem até político que acha que pode roubar, vai roubar mesmo, entendeu? E que ninguém vai descobrir nunca na vida. Mas é difícil. Hoje tem tanto conceito que eu era cético, hoje é esquisito. Mas interessante é que gostaram acho que do que você falou de política, porque o telespectador Edson fala assim, ó, eu gostaria de saber da psiquiatra, por que sempre é o eleitor o culpado pelo sistema eleitoral brasileiro? Se o cidadão vota nulo, ele está sendo omisso. Se vota nesses que estão aí é porque não escolheu certo. Será que sempre nós, eleitores, somos os culpados? Não, senhor Edson, assim, nem sempre o eleitor é o culpado, ou assim, o eleitor não é culpado de tudo. Vamos olhar de uma outra forma? É complicado a gente atribuir culpa para quem está sofrendo. Perfeito. Ao mesmo tempo, a única arma que ele tem de luta efetiva, uma das armas mais efetivas é o voto. Então não vamos tentar ver como uma culpa, mas como uma possibilidade. Tá? É uma tentativa, é a chance que a gente tem agora. Claro. Eu gosto sempre, quando eu converso com aluno, de contar a história do beija-flor no incêndio da floresta. Floresta pegando fogo e o beija-flor pegando a aguinha no bico, voando em cima do incêndio, jogava a aguinha e voltava para buscar mais água. Aí os animais falam, mas adianta, você não vai apagar o incêndio? Falou, pelo menos eu estou fazendo a minha parte. Estou tranquilo comigo, exatamente. Estou tranquilo, estou fazendo a minha parte. E tem que fazer, né? Mas o Pedro Valentim levanta um fenômeno interessante. Doutora, existe algum caso de poltergeist aqui no Brasil? Ou seja, pessoas que sofrem autocombustão e pegam fogo? Você já viu falar que no Brasil já tem? Então, vamos lá.
Sr. Pedro Valentim, esse caso é complicadíssimo, né? Assim, a autocombustão eu vou deixar um pouquinho do lado, porque isso é fenômeno de estudo e é controverso. Existem várias coisas que a gente vê no Brasil explicadas a chamada paranormalidade, né? Mas existe ainda assim uma explicação psiquiátrica para a maioria desses fenômenos, né? Existe uma possibilidade da gente fazer uma comunicação inconsciente quando a pessoa está ou muito perturbada ou excessivamente ansiosa, tá? E aí vão os limites das crenças, né? Existe uma explicação psiquiátrica, de novo, para isso. A gente acredita que o nosso cérebro, o nosso pensamento, ele se dá por conta de transmissão elétrica. Então, existe uma possibilidade de pessoas muito ligadas afetivamente ou ligadas a uma situação terem aquela sensação de que se comunicam com outras pessoas, tá? Ou pessoas muito perturbadas, às vezes, e isso é claro que a Adélia está comprovado. dando a posição científica da coisa. A quem tem a sua crença e acredita que tem espírito ali, que tem que ser respeitado. Sim. É isso, né? É essa a questão. Então, assim, quando um paciente me procura dizendo que está vendo alguma coisa, então, primeiro eu vou ter que descobrir que crítica que ele tem disso. Quando o paciente me diz, olha, eu estou tão nervoso que a hora que eu estou nervoso eu vejo, né? Então, a primeira coisa, ele tem crítica de realidade, ele não está no momento psicótico. A gente vai tratar a ansiedade dele. Agora, isso tudo dentro do respeito da convicção religiosa própria. E aí eu não tenho como explicar. Então, eu consigo te explicar a questão psiquiátrica, tenho que respeitar as convicções católicas, espíritas, protestantes variadas, de maneira que não interfira na privacidade do outro. Ao mesmo tempo, eu tenho uma responsabilidade ética, se alguém me procura no meu consultório, de dar para ele uma explicação à luz da ciência. Ele pode nem acreditar, mas dentro de uma situação de respeito. E além disso tudo, existe um ser humano, Adélia, que tem as minhas convicções religiosas, e aí eu tento fazer assim com a minha razão. Vamos ao lado um pouco, entendeu? Porque não dá para você procurar explicação para tudo o tempo todo. E não sabendo se isso... Então, existem casos no Brasil de paranormalidade, descritos, estudados, tá? Ao mesmo tempo, eu poderia dizer para o senhor que tem uma explicação psiquiátrica de cada uma dessas situações e que eu não posso perder isso de vista, até pela minha atuação profissional. Rapidamente, segundo dizem, 40% da população tem depressão hoje. Mais ou menos 25% da população. De cada 4, 1 tem depressão. Isso. O cara que está sempre triste, provavelmente ele é um depressivo? Então, a gente vai ter que definir o que é sentimento, o que é sintoma. O indivíduo que está sempre, ele é mais calado, mais retraído, mas a vida dele está normal, ok. O indivíduo que é mais calado, mais retraído, mas ele tem uma sensação de falta de prazer constante, ele pode ter uma depressão. É normal que o indivíduo sinta prazer em pequenas coisas no dia a dia, não precisa de um grande acontecimento. Eu estou com sede, esse copo d'água está delicioso. É bom, são pequenos prazeres que a gente tem. O prazer de se comunicar com o ser humano, de interagir. O indivíduo deprimido, ele sente dificuldade tanto na interação humana, quanto com as sensações de prazer. Existem indivíduos que têm isso cronicamente, que a gente chama de distímicos, que é o indivíduo que tem a sensação de falta de prazer constante. É uma tristeza diferente, ele não procura, ele não vê motivações. Para encerrar, quando que a família tem que se preocupar que o filho em idade escolar pode estar com depressão? Eu acho que a partir do momento que essa criança ou adolescente, eles apresentam essa sensação de falta de prazer, dificuldade de sociabilidade. Outro sintoma muito comum em criança e adolescente é que eles se defendem com muita agressividade. Geralmente a criança rebelde, que não aceita regra alguma, ela pode ter uma depressão por trás disso. A outra coisa é que a adaptação escolar é um bom indicador de como essa criança está na vida fora.
Pode ser que seja um problema disciplinar, pode ser que seja uma criança hiperestimulada. A gente vê atualmente as crianças com muito acesso a muitas coisas e estudar parece que está ficando chato, mas a adaptação escolar é um bom indicador de sintoma depressivo. Uma professora, principalmente do ensino fundamental, é quase que uma psiquiatra para julgar comportamento de aluno, né, Adélia? Olha, é extremamente interessante nisso. Até esse assunto veio de maneira pertinente. Uma sala de aula é um laboratório, né? É um laboratório. O que eu tenho defendido é que deve existir algum lugar onde as professoras possam registrar isso, porque ela vê as coisas acontecendo na frente dela e fica na dúvida, como é que eu comunico isso? Existe alguma coisa, às vezes eu recebo telefonema de professora que me diz assim, tem alguma coisa de diferente. Será que isso é importante? Não, é importante, professora, claro que é. porque a senhora vive com tantas crianças. Ó, se você bate na tua mulher, a professora do teu filho sabe. Viu? Sabe. Você pode dar. Uma sala de aula é um laboratório e às vezes você vai lá fazer tipo na escola, se bacanear, a professora está cansada de saber que você lasca a mão na criança e lasca a mão na tua mulher. Essa é uma grande verdade. Se você bate na tua mulher, é melhor você mesmo educar teu filho em casa. Nós da escola não fazemos nenhuma questão de educar filho de quem bate na esposa. Mais alguma coisa, Adélia? Bem depressa que já estamos em cima do horário político. Olha, gente, eu acho que assim, sempre que eu venho aqui, eu tento divulgar a questão assim, vamos observar o que está diferente. Eu gostei dessa questão da professora, professor. Nós vamos voltar a conversar isso. Eu acho que é interessante os professores terem o direito de manifestar, porque é isso. A criança passa um tempo grande da vida e ela vai manifestar-se na escola. Ela vai dizer o que ela é, o que ela pensa. Verdade. Então, deveria ter algum lugar onde a professora pudesse ser ouvida. É verdade. Concordo com você. Tá? Eu faço, você sabe disso. Eu faço família conversar Com a professora. A professora. Nós já pegamos até caso de envolvimento sexual de padrasto com criança, na história do Prevê, uma escola de 40 anos, da professora percebendo na própria criança. Sim. Terrível. Adélia, assim que passar a eleição, você tem que conversar com você 1 hora, não é meia hora, né? Mas como estamos em época de eleição, infelizmente, só conversamos meia hora. Tá? Obrigada pela oportunidade. Obrigado, Adélia. Continue, vota bem, hein? Vota bem. Vota de acordo com a sua consciência e não vê só interesse próprio, não. Vê interesse do país. Tchau.